Hoje eu vou falar sobre a força de Caleb, um homem bem forte. Eu escolhi, falei, eu quero uma imagem de um homem forte, mas um homem maduro. Porque quando a gente pensa num homem forte, a gente pensa num jovem, né? Porque o jovem é forte. O meu genro, o Ramon, ele tem 36 anos, é faixa preta no jiu-jitsu, ele é bem forte. Então, quando você pensa numa pessoa forte, você pensa num jovem. Mas Caleb, ele foi forte todas as fases da sua vida. E hoje a gente vai ver essa história que eu acho muito impressionante. Aliás, tem algumas figuras no Velho Testamento que nos impressionam. A mim me impressiona Josué e Caleb. Porque Caleb foi aquele que recebeu do Senhor algo especial, perseverou e teve a bênção cumprida em sua vida. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de entender os processos de quem consegue ser abençoado por Deus. E a gente estudando a vida de Caleb, você vai entender porque ele foi tão abençoado por Deus. Ele foi distinto de uma geração, como um homem forte. E nós vamos conhecer um pouco hoje a força de Caleb. E lá no texto de Josué 14, de 6 a 15, a gente vai ver a palavra de Deus relatando o momento em que o povo de Israel, depois que saiu do Egito, que passou os 40 anos no deserto, eles entram na terra prometida na liderança de Josué e eles vão conquistando, né, os territórios. E à medida que eles foram conquistando, Josué distribuiu as 12 tribos, as tribos, territórios. Para cada filho, né? Para cada filho de Jacó, ou seja, uma tribo de Israel, Josué ia dando territórios. E aqui a gente vai ler o momento em que Caleb pede o território que Deus havia prometido a ele, que é Hebrom. Então vamos lá ao texto. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Cádiz Barneia era uma cidade bem na divisa com a terra de Canaã. E quando o povo de Israel ali chega, uns 2 anos depois que eles saíram do Egito, Moisés escolhe 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra e trazer o relatório antes da invasão. Então aqui em Cádiz Barneia, como diz, olha, falou Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia a respeito de mim e de ti. E tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Cada um dos espias deu um relatório. E aqui Caleb está dizendo, o que eu senti no meu coração eu relatei. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos como herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, quando eu tinha 40 anos?
tal ainda é agora para o combate, com 85 anos, tanto para sair ao combate como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o queneu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Amém? O texto, versículo que diz assim: estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal agora é a minha força para o combate, tanto para sair como para voltar dele. Em primeiro lugar, a gente vai analisar um pouco a força de Calebe aos 40 anos. Porque ele disse, olha, aquele dia que Moisés nos mandou espiar a terra e que eu voltei com o relatório, havia força em mim. E tal como era aquela força, é ainda hoje. Mas como era a força de Calebe aos 40 anos? Que força havia naquele homem que o fez distinto, tanto ele como Josué, dos outros 10 espias? De todo um povo que foi convencido pelos 10 espias. Porque eu não sei se todos sabem, mas quando eles voltaram, Josué e Calebe voltou com um relatório positivo sobre a terra. Mas 10 espias voltaram com um relatório pessimista, negativo. E eles convenceram o povo de que Deus não ia fazer aquilo que lhe havia prometido. Qual era a força de Calebe? A força de Calebe estava na visão que ele tinha. Na visão que ele teve, aquilo que ele pôde responder às expectativas de Moisés. Porque Moisés disse assim, olha, vocês vão precisar ver o que tem na terra. Depois nós vamos entrar para conquistar a terra. Porque se faz assim quando se vai conquistar um território. Né? Os líderes, eles sabem, estudam seus inimigos para que possam agir de maneira sábia, não é? Saber a força que eles têm para que eles possam então resistir-lhes. E Calebe teve uma força distinta entre todos aqueles espias, assim como Josué. Em Números 13, 25, 33, eu vou ler mais um texto. Vocês prestem atenção, eu vou ler alguns textos, porque eu acho importante ler e explicar para vocês. Vamos ler lá o texto que fala do relatório que Calebe trouxe para Moisés. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram os gigantes da terra. Os amalequitas habitavam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebeus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O relatório de todos foram: olha,
De fato, é uma terra que dá muitos frutos. Olha o fruto da terra. Era tempo da produção de uva. E eles trouxeram um cacho tão grande que um homem não foi capaz de carregar aquele cacho. Vários homens tiveram que carregar. Então o relatório é, de fato, a terra é como o Senhor falou. Mana, leite e mel. Mas, porém, todavia, o povo que há lá é um povo poderoso. Tem os filhos de Anak, os gigantes. As cidades são bem fortificadas. Como que nós vamos vencê-la? Mas Caleb disse, eia, subamos, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, eles falaram mal da terra que o Senhor havia prometido. O que eles disseram? A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, a terra, ela devora os seus moradores. E de fato, ali é uma terra muito importante, é uma rota importante. Então muitos povos queriam aquele território. E de povos habitavam ali, outros vinham e os vencia e dominavam a terra. E de repente Deus fala para o povo de Israel, para os filhos de Jacó, para as tribos de Jacó, e diz, essa terra é preciosa, que há uma grande disputa sobre elas, eu vou dar para vocês. Só que aquele povo, aqueles espias, eles disseram que sim, o povo não prevalece lá. Aquela terra devora os seus moradores, porque há grande disputa sobre ela. E também há homens gigantes lá. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqueles que infamaram a terra, eles estavam cheios de incredulidade. E eles, aos seus olhos, eram como gafanhotos. E aos olhos do povo, eles disseram, nós somos como gafanhotos. Ou seja, eles avaliaram os seus inimigos como eles tinham no coração. Por isso que é importante que nós saibamos quem somos, porque a nossa mentalidade, a nossa visão sobre nós determina muitas vezes aquilo que passamos a ser. Por isso que a gente tem que se ver como realmente Deus nos vê, como filhos amados e abençoados do Senhor. Amém? Todo o povo chorou diante desse relatório. E eles queriam voltar para o Egito. Em vez de ouvir Josué e Caleb, eles ouviram os outros e choraram, gritaram e queriam voltar para o Egito. Eles quase apedrejaram Josué, Caleb, Moisés e Arão. E eles falaram, não, nós vamos eleger alguém diferente e nós vamos voltar para o Egito. Porque o Senhor nos tirou do Egito para trazer aqui, para matar a nós e aos nossos filhos. E esse foi o sentimento daquele povo. O povo ouviu o relatório de incredulidade e não ouviu o relatório de fé. Josué e Caleb, eles insistiram. Eles tentaram convencer o povo de todo jeito. O texto diz assim, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Deus falou a verdade. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais.
O relatório de Josué e Caleb não foi focado nas circunstâncias, foi focado no Senhor. Foi focado na palavra do Senhor. O Senhor disse que daria uma terra que manava leite e mel, pois a terra de fato mana leite e mel. E olha a visão totalmente antagônica que eles tiveram. Eles disseram assim: aquele povo, aqueles gigantes, eles se tornarão como o pão que nós vamos devorar. Amém? Essa é a reação, essa é a visão de quem crê. O que faz um homem se distinguir e ter um olhar totalmente diferente do resto? Porque eles não estavam olhando na horizontal, eles olharam na vertical. O que eles disseram? Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, se nós formos aprovados pelo Senhor, seremos aprovados. Depende do Senhor, não depende dos gigantes. Gente, aquele povo, pouco tempo antes, 2 anos antes, eles tinham sido tirados do Egito com 10 pragas de maneira sobrenatural. O povo do Egito, desde o faraó e todos, deram coisas, deram dos seus tesouros, vasos de prata e de ouro, e eles saíram ricos daquela terra. Porque a palavra de Deus diz que Deus deu despojos a Israel por todo o tempo que Israel tinha sido escravo no Egito. O Senhor abre o mar vermelho e eles passam a pés enxutos. O exército do Egito vai atrás deles e são engolidos pelas águas do mar vermelho. O Senhor os alimentou com pão, maná que descia do céu. O Senhor tirou a água da rocha. E chegou no momento deles crerem que o Senhor ia continuar a fazer aquilo na vida deles. E eles não creram. É por isso que nós temos que olhar sempre para o Senhor. Porque as circunstâncias, elas variam muito nas nossas vidas. E às vezes ontem Deus fez grandes coisas, 1 ano atrás, como Deus te resgatou, como Deus te salvou, como você viveu o processo de redenção. Tantos pedidos que às vezes a gente pede, clama, jejua ao Senhor e o Senhor nos concede de forma maravilhosa. E de repente a gente está de novo diante de um desafio e a gente balança. Você sabe que eu sempre olhava para o povo do deserto, eu olhava a história de Israel no deserto e eu os julgava muito. Eu falava, não é possível como aquele povo foi tão incrédulo, que povo cabeça dura. E Deus mesmo falou, né? Então eu não estou errada. Deus falou assim, esse é um povo de dura serviço. Deus disse assim para Moisés, Moisés, eu vou destruir todo mundo e vou fazer de você um povo. Aí o grande intercessor Moisés falou, de jeito nenhum, Senhor. O que vão dizer do seu nome nas nações da terra? Que o Senhor tirou essa nação com mão poderosa do Egito e o Senhor não foi capaz de cuidar deles no deserto? O intercessor convenceu a Deus a mudar a sua sentença. Mas o que é mais impressionante é que a gente olha para eles como eu olhava e os julgava muito. E muitas vezes a gente se coloca no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Deus dá provisão, derrama o maná dos céus, dá provisão para a gente. Às vezes a gente olha para a provisão e fala, não é exatamente o que eu queria, esse pão vil. Deus faz maravilhas e a gente se alegra, mas daqui um pouquinho as circunstâncias nos engolem novamente. Porque entrar na esfera do Espírito e não olhar ao natural, mas olhar para o espiritual, é um exercício que todos nós precisamos fazer diariamente e a cada desafio que Deus nos dá. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Se nós não tirarmos o olhar da horizontal e olharmos aonde estão as nossas bênçãos, nós não a possuiremos.
O Senhor já havia dito: vocês vão herdar aquela terra. E o que o Senhor fala, o que o Senhor promete, Ele cumpre. Só que eles falaram: é verdade, o que Deus falou é verdade. A terra mana leite e mel, mas a terra devora os seus moradores. Estão os filhos de Anak lá, os gigantes, nós não poderemos vencê-los, porque nós somos como gafanhoto. Assim como nós pensamos de nós mesmos, nós nos tornamos. É por isso que a gente tem que olhar para Deus e receber de Deus a instrução de quem somos. Amém? Deus quer nos dar a terra prometida. Deus quer nos dar as bênçãos que desejamos. E quando nós estivermos em Cádiz Barneia, que eu digo, um dia eu fiz uma mensagem sobre Cádiz Barneia. Cádiz Barneia é o lugar da decisão. É o lugar onde você vai olhar a tua promessa ao longe e vai decidir se você vai crer e tomar posse dela ou não. Porque 38 anos depois, 40 anos depois que o povo saiu do Egito, lá estava de novo o povo em Cádiz Barneia, no lugar da decisão. E naquele momento, Deus deu a sentença: agora na liderança de Josué, vocês vão tomar posse da terra prometida. E foi nesse momento aqui que Caleb tinha 40 anos, né? Que Deus mostrou a terra. Ele foi, olhou e falou: aquela é a promessa. Eu tenho força hoje para sair e vencer os gigantes. Ele olhou para a promessa, ele olhou para Deus. E ele disse assim, né, junto com Josué, ele disse: o Senhor se agradar de nós. Não sejam rebeldes contra o Senhor. É lá que está a nossa bênção. É lá que nós vamos trazer, é de lá que nós vamos trazer aquilo que já foi estabelecido para nós, do Senhor. E depois ele diz assim: porquanto como pão nós vamos comer os nossos inimigos. Olha a força com que eles se viam. Uns se viam como gafanhoto, Josué e Caleb viram aqueles inimigos como pães. Nós vamos pegar eles na mão e vamos comer. Sabe aquela coisa que você olha para o seu inimigo, que tem que ser o diabo e não pessoas hoje? Mas você olha e range os dentes, você fala: você vai ver comigo. É ou não é? Eles tinham essa visão, eles falaram: nós vamos comê-los como pães, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, o Senhor preparou. Não podemos ser rebeldes contra o Senhor, e o Senhor é conosco. Hoje nós cantamos tanto isso: o Senhor é conosco, porque o Senhor está entre nós e o Senhor é por nós. E se nós cremos nessa verdade, quem será contra nós? Tem gigantes que podem conosco se o Senhor for conosco? Maior é o poder que está em mim e você, que é o poder do Espírito Santo, do que o poder que está no mundo. Amém? O poder que está em nós é muito maior. A fé nas promessas de Deus, a fé no Senhor e na sua promessa fez Caleb forte. A fé nos fortalece. Quem crê é capaz de viver qualquer coisa. Quando Deus falar alguma coisa para você, quando você desejar algo, creia. Veja como se fosse real, como se fosse fato na sua vida. A palavra de Deus diz que se você crer a ponto de vivenciar aquilo que você espera, você já recebeu. Quando você espera algo de Deus, dentro de você aquilo já deve ter acontecido. Se Deus promete, por exemplo, uma restauração de alguém que você está orando, você tem que olhar para aquela pessoa que você está orando e pedindo restauração, restaurada. O dia que você a vir restaurada no seu interior, como se você já tivesse recebido aquela bênção, você já recebeu. Ela só vai ter o tempo para se cumprir, mas ela acontece dentro de você. E Caleb foi assim, com os 40 anos ele estava forte, ele falou: sabe quando Caleb herdou Hebrom?
com 40 anos. Moisés prometeu para ele, e depois ele teve que esperar 45 anos por causa da incredulidade do povo. Você imagina, quando eles entraram na terra prometida, ele era o mais velho. Não tinha ninguém com mais de 60 anos. Porque o que Deus falou? Abaixo de 20 vão viver, acima de 20 todos vão morrer no deserto, exceto Josué e Caleb e Moisés, que viveu até o fim. Mas ele era, se não fosse o mais velho, um dos mais velhos, porque toda a população não tinha mais de 60 anos. Você já imaginou 45 anos ele vendo aquela geração morrendo, e ele continuando a crer que ele ia viver para tomar posse daquela terra? A gente não pode desanimar ao longo do tempo. O tempo, para quem está com Deus, trabalha a nosso favor e não contra nós. Segundo lugar, eu quero falar sobre a força de Caleb aos 85 anos, diante de Hebrom, a terra que Moisés prometeu que lhe daria. Ele disse: eu estou forte ainda hoje, como eu estava há 40 anos atrás. Que grande exemplo. Os anos para ele não lhes tiram a força. Ele não foi enfraquecendo com os anos. Mesmo vendo as pessoas irem embora, Deus foi fortalecendo, porque Deus havia uma promessa especial. Deus o aprovou lá e o manteve vivo e forte durante todos os anos de espera. Porque ele foi aprovado por Deus. Às vezes você está no processo de espera. Se você está no processo de espera, não ache que Deus não está cuidando de você, ou que não vai acontecer. Você pode estar vivendo os 45 anos de espera que Caleb teve que viver. Eu espero que não seja tanto assim. Amém? Mas tem promessas que às vezes duram muito, e não é por causa da gente. É por causa de todas as circunstâncias. Você sabe que muitas vezes você deseja algo. Para sua família, por exemplo. Uma bênção material, financeira, algo que você queira, uma casa, ou alguma outra coisa. E você pede, você crê, e acontece dentro de você. Mas tem o tempo certo para Deus liberar aquela bênção. Porque existem diversas circunstâncias ali. Às vezes Deus precisa trabalhar na vida do seu cônjuge. Às vezes não é o momento, você não vai estar preparado financeiramente para ter aquela casa que você desejava. É ou não é? Tantas coisas. No caso aqui, o povo não estava preparado para tomar posse da terra. Aquele povo que saiu escravo, que como eles não tiraram o Egito do coração, Deus falou: vão morrer todos. Uma nova geração vai nascer, não mais com uma mentalidade de escravidão, mas com uma mentalidade de livre para poder tomar posse da terra. E Caleb tinha a mentalidade de livre. Só que ele teve que esperar toda uma geração ser trabalhada para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus, ele preservou Caleb forte. Ele ficou forte. Eu acho que foi uma força sobrenatural. Porque não é natural. Uma pessoa aos 40 e aos 85 anos tem a mesma força. Gente, ele chegou diante de Hebrom, era uma terra montanhosa, e lá é que viviam os gigantes. Aqueles gigantes que eles tiveram medo 45 anos atrás, estavam lá do mesmo jeito. A situação não tinha modificado em nada. E ele falou: eu cria lá, eu creio agora. Só que eu estou com 85 anos, mas os anos não me pesaram. Não fez diferença, porque assim como eu era, eu sou agora. E eu vou vencer os gigantes. Amém? Deus faz isso. O processo de espera não é fácil. É por isso que Deus ministrou na sua palavra uma promessa tremenda, que está lá em Isaías 40, que diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Gente, só força, faz forte, multiplica as forças. Essa palavra tem ecoado tão forte na minha mente, no meu espírito ultimamente, porque
nós estamos numa geração de relacionamentos líquidos, de pessoas fracas. E o Espírito de Deus tem que fazer algo diferente nas nossas vidas. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor, o que acontece com aqueles que esperam? São renovados em suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nada pode nos paralisar, se nós estivermos no Senhor. Amém? Os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Se você precisa de força hoje, se você precisa ser renovado na sua fé, porque muitas vezes ao longo do caminho, você pode se sentir fraco, mas o Senhor com você vai te preservar forte em todas as fases da sua vida. Amém? E Deus quer liberar fé para que você tenha força através da sua fé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, que eu quero orar por você. Senhor Deus, eu quero te pedir agora que a força do Senhor venha sobre as nossas vidas. A força é aquela força que vem do alto céus e que nos faz forte. Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E nós temos esperado no Senhor. Por isso, renova as nossas forças, Senhor. Faz-nos forte. A palavra de Deus diz que o fraco tem que dizer sobre si mesmo que é forte. O fraco diga, eu sou forte. Senhor Deus, aquilo que recebemos do Senhor precisa primeiro passar para na nossa posição interior. Senhor Deus, e nesta manhã nós queremos nos posicionar no Senhor. E queremos, Senhor Deus, olhar para o Senhor e receber do Senhor a palavra, a visão, o renovo em nossas vidas. Senhor Deus, tantas são as promessas do Senhor, tantas maravilhas, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Se o Senhor nos deu a Jesus o seu melhor, o Senhor nos dá com Jesus todas as coisas que necessitamos. Por isso, Senhor Deus, agora eu te peço que nós vejamos pelos olhos da fé a terra que o Senhor prometeu que nos daria, as bênçãos que o Senhor prometeu, as portas que o Senhor irá abrir, Senhor Deus, as restaurações, as restituições que o Senhor prometeu que faria nas nossas vidas. Senhor Deus, que o Senhor nos dê a força deste homem, Senhor. Nós queremos ser forte todo o tempo e principalmente, Senhor Deus, quando chegar a hora de nós vivermos o milagre do Senhor em nossas vidas. Senhor Deus, derrama agora da presença do Teu Espírito, envolvendo, Senhor Deus, os Seus filhos. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, a presença do Espírito do Senhor é que nos faz fortes. Senhor Deus, por isso agora, que o Espírito de poder seja sobre as nossas vidas e em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.